Muitas pessoas pensam, a medicina convencional, de que os seus intestinos, se você está constipado, dane-se, eu vou cuidar só dessa parte do seu corpo, só da tua saúde cerebral e não quero saber dos teus intestinos. Você procura o outro especialista lá para cuidar dessa parte. Só que a gente sabe hoje que se a sua saúde intestinal não vai bem, a tua saúde cerebral também não vai bem. É como um sistema de rede elétrica. Você afeta um ponto, aquilo influencia em todo o restante. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? É uma conexão perfeita. Se você não tem uma boa saúde intestinal, certo? Você começa a ter problemas de memória. Você começa a ter dores de cabeça, desequilíbrios hormonais. Os intestinos afetam a saúde do seu sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele é responsável pela saúde dos seus cabelos, pela saúde da sua pele, pela saúde das suas unhas. No momento que você não tem uma boa saúde intestinal, isso afeta o sistema tegumentar. E as pessoas começam a ter queda de cabelo, elas começam a ter a pele ressecada, a pele oleosa, elas começam a ter as unhas fracas. Sabe, as mulheres que fazem as unhas estão sempre quebrando, sempre com as unhas doentes? Isso pode estar ligado ao seu sistema intestinal, que está refletindo na saúde das tuas unhas. Muitas mulheres com queda de cabelo vão lá, compram cremes, condicionadores, gastam caro com hidratação e um monte de coisas. Só que não resolve porque você está tentando remediar o sintoma, que é a queda de cabelo, quando isso pode estar ligado com desequilíbrios dos seus intestinos. A parte hormonal também, tanto em homens quanto em mulheres, pode ser por conta de desequilíbrios intestinais. 80% do teu sistema imunológico está nos teus intestinos. Ou seja, hoje em dia nós estamos vivendo um momento na humanidade que você mais precisa cuidar dos teus intestinos. Por quê? Porque você precisa cuidar da tua saúde imunológica. Agora, como que você cuida disso? É só você tomar uma vitamina C, uma vitamina D, tomar um limãozinho, bababá. Não é só isso. Não é só isso. Porque não vai adiantar você tomar um monte de coisas se a tua saúde intestinal está uma porcaria. Eu sempre brinco, e eu lembro da primeira palestra que eu dei, que foi justamente sobre esse assunto, que os nossos intestinos, eu quero que vocês imaginem um aquário. Imaginem um aquário de peixes na tua casa, um aquário de vidro. E tem ali dentro 2 peixinhos. Você larga a comidinha para ele, ele sobe até lá em cima, né? E vai lá e bocanha a comida e come. Ele vê a comida, bocanha e come. Certo? Todo mundo, quem tem aquário aqui, não faz isso? Agora imagina que o teu aquário ele esteja cheio de lixo na superfície, por cima, que impede os peixinhos de irem até a superfície para pegar o alimento. E você não limpa o seu aquário, dane-se ele, e fica lá todo podre de sujeira. O que acontece? Os peixinhos vão se alimentar? Não vão, porque eles não sabem, nem vão conseguir identificar a comida. Não vão. Eles vão começar a morrer por conta da sujeira, por falta de nutrição e etc. Só um exemplo para vocês entenderem basicamente os nossos intestinos. Se os teus intestinos estão inflamados, intoxicados, estão sobrecarregados por conta dos produtos alimentícios que nós consumimos, certo? Você toma vitaminas, você toma minerais, aminoácidos, suplementos de vários tipos para a sua saúde e você não vê resultado. Por quê? Porque os teus intestinos estão sujos que nem o aquário e ele não consegue aproveitar bem os nutrientes. Ele não consegue. Então você precisa primeiro limpar o seu aquário, os seus intestinos, para que ele tenha um bom proveito dessas substâncias que você vai consumir a partir de uma suplementação de complementos alimentares ou mesmo da sua alimentação, através de frutas, verduras, legumes, etc, etc. Os seus intestinos, eles são um sistema de defesa, como se fosse um exército de soldadinhos,
que estão ali para te proteger contra doenças. Mas quando você não cuida da tua saúde intestinal, o teu exército de soldadinhos, ele fica doido, ele enlouquece, ele entra em desequilíbrio. Ao invés dele te proteger contra invasores, contra bandidos, contra pessoas externas, ele se vira contra o teu castelo, contra você, e ele começa a atacar o seu próprio castelo, o seu próprio corpo. Isso nós identificamos como uma resposta do sistema imunológico que gera doenças autoimunes, aonde o próprio sistema imunológico da pessoa começa a atacar ela mesma, numa tentativa de uma defesa do seu corpo, uma reação. Muitas pessoas com doenças autoimunes sofrem com desequilíbrios intestinais. Você começa a tratar os intestinos dessa pessoa e ela melhora da doença autoimune dela. Ela melhora. Agora, a pessoa fica tentando só tratar o sintoma e não vê resultado nunca. Por que que isso acontece? Porque ela não está tratando a causa desse desequilíbrio. Então a gente vê nesse ponto que os intestinos eles têm um fundamento por trás, uma importância muito grande quando a gente fala sobre saúde. Uma pessoa com psoríase, com vitiligo, com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, pessoas com Alzheimer, com Parkinson, tudo são processos que deveria se dar uma atenção para a parte intestinal. Uma pessoa com câncer, inclusive. Então a pessoa ela tem câncer, ela vai ao médico, ela começa a fazer uma radioterapia, uma quimioterapia e pergunta para o especialista, né? Doutor, o que eu posso fazer com a minha alimentação? Segue vida normal, isso aí é tranquilo, pode comer o que você sempre comeu. Como assim comer o que você sempre comeu? Como? Se o ambiente do seu corpo, que desencadeou, por exemplo, um câncer, uma doença tão complexa como essa, como que você vai continuar tendo os mesmos hábitos que você teve ao longo de toda a sua vida? O câncer ele surge de um ambiente ácido. Ácido. Você tem que reverter essa situação e tratar o ambiente. Aí a pessoa vai lá, ela tem um tumor, por exemplo, faz um procedimento cirúrgico, retira aquele tumor e acha que agora está curada. E daí depois, daqui a 5 anos, aquilo volta, é óbvio, porque o ambiente não foi tratado. O tumor ele não é a doença, o tumor ele é apenas o sintoma. Isso é uma coisa que a grande parte das pessoas não compreendem. E na verdade não as pessoas somente, mas os especialistas. Por quê? Você tem que ter a visão de tratar o todo e não apenas as partes. As partes elas se comunicam. As partes não são partes, elas estão todas conectadas, mesmo que à distância. A gente sabe hoje que os nossos intestinos eles são considerados pela medicina, inclusive, como sendo o nosso segundo cérebro. Basicamente, 80% da sua serotonina, que é um neurotransmissor que faz você se sentir bem com você mesmo, é produzido nos seus intestinos. Muitas pessoas enfrentando processos depressivos têm, na verdade, problemas intestinais. Pessoas depressivas com problemas intestinais, crianças com falta de atenção e hiperatividade sofrem com problemas intestinais. Você pega, por exemplo, um homem ou uma mulher que estão muito irritados, se estressando por qualquer coisa, que se estressam com tudo, sentam os pés em todo mundo. Aí vai falar assim, não, você é bipolar, você tem que tomar um remédio químico para tratar isso em você, porque você sofre com um distúrbio mental. Quando, na verdade, essa pessoa ela está com os nervos dela à flor da pele por conta da saúde intestinal dela. Como que um intestino vai fabricar serotonina para o cérebro e essa comunicação acontece via nervo vago se os intestinos dela não estão saudáveis? Essa pessoa vai se sentir péssima.
péssima. Eu lembro de uma vez que eu fui viajar para São Paulo para dar uma palestra e por conta da viagem, da mudança de alimentação, não sei o que aconteceu com a viagem, que eu fiquei com constipação, eu acho que por uns 4 dias. Gente, eu fiquei mais puto da vida. Eu me irritava com tudo por conta da constipação intestinal. Se hoje eu der um deslize muito grande na alimentação, consumir leite, derivados de leite em excesso e já trancar o intestino um pouco, isso afeta no meu estado de equilíbrio mental e emocional. Você toma consciência disso mais cedo ou mais tarde quando você começa a observar o seu próprio corpo. Prestem atenção em você, comece a olhar para o seu organismo. Quando você não for ao banheiro, você vai ver que você vai começar a ficar estressado, irritado, impaciente, angustiado, triste. Você vai se desestruturar completamente. Completamente. Mas, Mateus, como que eu vou equilibrar os meus intestinos? Então, quer dizer que se eu evacuo bem, é porque eu tenho uma boa saúde intestinal? É óbvio que não. Isso é um dos indicativos, mas não é uma regra absoluta. Certo? A questão está na sua alimentação, no seu estado emocional, e daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Porque o teu estado emocional ele também reflete na tua saúde intestinal. É uma via de mão dupla. É uma troca. O emocional desequilibra o físico desequilibra o emocional também. Existem plantas que vão melhorar o funcionamento dos seus intestinos, os laxantes naturais, como por exemplo o chá de sene. Mas eu não gosto do chá de sene. Eu não gosto. Eu não recomendo o chá de sene. Apenas em situações de uma constipação crônica. Mas eu não indico ele como um tratamento constante. Até porque o chá de sene usado por muito tempo, com doses um pouco altas, ele pode causar toxicidade. Mas, Mateus, eu curei a minha constipação com o chá de sene. Você não curou nada. Você está dependente de um laxante natural. Os teus intestinos eles têm que funcionar de uma forma natural. Você não tem que ficar dependente de chá de sene para os teus intestinos funcionar. Mas, Mateus, você não é o defensor das ervas? Não, eu sou defensor da realidade. Não entendam as coisas de forma errada. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar esse processo e uma delas é o consumo de fibras. Nós conseguimos comer fibras através da alimentação, dos alimentos verdes, por exemplo, né? Eu vou falar para vocês um produto que eu uso que se chama Psyllium. Eu já falei muito do Psyllium. O Psyllium é uma fibra adaptogênica que você pega uma colher de sopa, coloca num copo com água cheio, mistura e toma 2 vezes por dia. O Psyllium ele vai ajudar na formação do bolo fecal, na formação e melhorar o trânsito intestinal. Ele faz um gel e isso vai melhorar muito a qualidade das tuas fezes também, tá certo? A gente tem uma planta que é o açafrão da terra. O açafrão da terra ele é uma planta que ele vai ajudar a melhorar os movimentos intestinais, a função intestinal como um todo, tá? Água é outra dica que vocês precisam começar a botar no seu dia a dia. 0,4 ml de água vezes o seu peso vai dar o resultado da quantidade de água que você tem que tomar. Por exemplo, 0,4 vezes 100 vai dar 4 litros de água por dia. É o que você precisa tomar e ingerir de água diariamente. A água é fundamental para o seu funcionamento intestinal. Mateus, os meus intestinos não funcionam. Você bebe essa quantidade de água, se não, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Não pense em outra, a não ser ajustar a sua quantidade de água por dia. Depois a sua alimentação, depois o Psyllium. E ainda o que vai ajudar você mais ainda, o cloreto de magnésio, tão baratinho, tão barato. Você vai pagar uns R$7 o pacote de 33 gramas. Você vai diluir esse pacote de cloreto de magnésio PA em 1 litro de água. E você vai colocar dentro da geladeira.
E você vai tomar 50 a 60 ml 2 vezes ao dia. O cloreto de magnésio, o magnésio em si, ele é deficiente no solo brasileiro. E nós, brasileiros, temos uma grande deficiência de magnésio na nossa alimentação. Por mais que alguns vegetais ofereçam quantidades de magnésio, nós temos essa carência. Então nós temos que suplementar, complementar com estes produtos, certo? E você usa o magnésio, ele vai melhorar a função dos seus intestinos. Os movimentos intestinais vai ajudar a soltar os seus intestinos. Ele tem uma função muito importante em todo o sistema muscular, a musculatura intestinal e na musculatura de todo o seu corpo, inclusive na musculatura do seu coração. Ele melhora a memória, ele traz mais vitalidade, você se sente melhor tomando o cloreto de magnésio.